Olá, querido viajante e seguidor de Lígia no Mundo. Estamos iniciando o nosso segundo dia aqui na região do Jalapão. Essa aqui atrás de mim é a nossa pousada Panela de Ferro, na cidade de Mateiros. E hoje é o nosso primeiro dia nos fervedouros. O dia começou bem nublado, choveu durante a noite, mas eu acredito que quando a gente chegar lá nos fervedouros, o dia vai abrir mais, a gente vai poder curtir bastante. Mas antes de seguirmos para as visitas deste dia, eu vou mostrar um pouco do meu quarto na pousada Panela de Ferro, na cidade de Mateiros. Olha, é o vendedor aqui, ó. Ele tá mostrando aí as opções, tá vendo, Márcia? Ele tá vendendo pra ti, né? Lindo! Olha, ele tá dizendo, ó, que tal esse? Que tal esse? Chegamos aqui no fervedouro dos Buritis. A capacidade do fervedouro são 10 pessoas de cada vez. E por isso nós estamos aguardando aqui. Provavelmente o grupo vai ter que ser dividido, porque nós estamos um pouco mais de 10. E cada grupo, quando desce, pode ficar até 20 minutos lá. Eu estou aqui com o Rai, o nosso guia, e ele vai falar para a gente um pouquinho sobre o fervedouro dos Buritis. Fala aí, Rai. Oi, pessoal. O fervedouro dos Buritis está no Jalapão e a gente costuma dizer que é o fervedouro do coração, né? Que ele tem formato de coração. De cima ele tem um formato de coração. Fervedouro é um termo que os nativos daqui do Jalapão colocaram, né? Eles chegavam, quando começaram a encontrar, eles iam borbolhando, aí parecia fervura de água, aí eles colocaram. Mas o termo científico é nascente de ressurgência, né? É uma nascente de ressurgência. Essa nascente é alimentada pelo lençol freático, aqui no nosso... Pelo lençol freático ou pelo rio subterrâneo. A gente na região tem vários rios subterrâneos e temos o lençol freático, que é o segundo maior aquífero do Brasil. E ele alimenta. O fervedor nada mais é do que uma fenda desse aquífero ou desse rio subterrâneo, né? E ele sobe com pressão. É como se fosse uma mangueira de jardim bem forte, que é furada no meio e sobe aquela pressão. Então não é possível afundar, assim? Sim, aquela pressão que não deixa afundar. É diferente do Mar Morto, né? Que tem a salinidade que não deixa afundar, que é a pressão de água mesmo. E a profundidade, mais ou menos, você tem ideia? Sim, a profundidade da fenda aqui no nosso Buriti é de 50 metros até a fenda. Mas é 50 metros de areia, né? Areia branca. Aí a água fica brigando com a areia. A areia quer sentar, quer ir pro leito e a água quer sair. Então o fervedouro, a visitação nossa tem que ser bem calminha, não pode pular. Porque se a gente conseguir abrir mais essa fenda, o fervedouro perde pressão. Entendi. E seca. Aí a areia vai vencer, vai virar só areia ali. Legal, né, pessoal? Então, tá esperando o quê? Vem aqui ver toda essa beleza do Jalapão de perto. Vem.
Agora a gente acabou de almoçar aqui na comunidade Mumbuca, que é um dos quilombos mais antigos aqui na região do Tocantins. E esse aqui é o rio, dessa área que eles chamam da prainha, né? A prainha aqui da comunidade Mumbuca. E a gente vai agora dar uma checada no fervedouro dessa comunidade. Visitantes, sejam bem-vindos. Sua presença é um prazer. Nós estamos com alegria. O Jalapão ama vocês. O Jalapão ama vocês. Boa tarde, pessoal. Foi na comunidade Mumbuca que o artesanato com capim dourado foi criado. E aqui, neste memorial, o visitante sabe mais detalhes dessa arte maravilhosa. O capim dourado ele foi descoberto há 180 anos atrás, em uma das nossas veredas, por nossa tataravó, Dona Laurina. Ele nasce como nessa foto que está aqui, em meio a outros no capim ali, ele vem junto. A diferença que nós costumamos chamar ele é o ouro do Jalapão. E foi o que ela viu diferente naquele dia, foi o brilho. O que chamou a atenção dela foi esse brilho dourado, né? E não sabendo ela que não ia brilhar somente aquele dia, não. Ia brilhar mais e mais, e a geração dela ia ter uma oportunidade totalmente diferente através dessa arte que é o capim dourado. Ela já tinha noção de artesanato, porque ela já trabalhava com buriti, ela já fazia o balaio, que é esse cesto aqui de colocar as coisas, ela já fazia a esteira, que é esse colchãozinho aqui da época. Hoje, se eu não mostrar pro meu filho que esse aqui é o colchão que a avó dele tinha, não vai saber. Aí chegou na época onde tem um colchão, uma cama, né? Mas eles viviam do que a natureza tinha para oferecer o que eles tinham para sobreviver. Um lugar com bastante água, muito peixe, um cerrado muito rico. Então, eles acharam um lugar bem agradável. Só que faltava uma coisa muito importante, o sal. Eles não encontravam o sal aqui tão fácil. Então, o que eles faziam? Esse aqui é um grajal, uma mala de antigamente. Aqui dentro tem essa garrafinha de vidro, ela está coberta com a palha da banana. Eles colocaram essa proteção, caso caísse, chocasse ali com as outras, não quebrasse. E aqui dentro eles colocavam óleo de coco, óleo de piqui, óleo de buriti, óleo de momono, que eles tinham, e levavam para a Bahia para trocar pelo sal. Era a forma que eles tinham de trazer o que estava faltando e levar o que tinha. Não tinham dinheiro, os óleos era a forma mais fácil deles trazer. E assim eles faziam. Só que Dona Laurina, ela pegou a seda do buriti, essa fibrazinha branca, que a Eugênia está puxando aqui. Esse aqui é o capim dourado. E a primeira peça que ela fez foi um chapéu de capim dourado, usando a cabeça do seu esposo. Conforme ela ia fazendo, ela ia medindo, era o modelo dela, deu certo. Essas peças aqui foram feitas por Dona Miúda, já tem 34 anos, então o capim dourado tem essa durabilidade também. E daí, quando ele fez esse chapéu, né, começou a fazer caixinhas, baú, colocar ali no grajal, levar e trocar. Então, o capim dourado, naquela época, ele começou a ser comercializado em forma de troca. E hoje a gente tem a comercialização e é 99% da renda das famílias dessa comunidade. Eu vou citar uma poesia para vocês, e essa poesia é um pouquinho da comunidade Mumbuca em forma de poesia. Foi escrita pela Ana Cláudia Matos, a Ana Mumbuca, uma jovem aqui da comunidade. Ana Cláudia Matos. Mumbuca, de uma abelha surgiu o nome, com esse nome um povoado. Nesse povoado nasceram pessoas que com amor são lembrados. Como a Dona Laurina, que iniciou uma linda arte com o capim dourado. Uma mulher exemplar que ensinou sua filha para essa linda arte continuar. Dona Miúda, essa arte ela aprendeu, valorizou, ensinou filhos e parentes com muito amor. E todos nós aprendemos com muita dedicação.
pois costurar capim dourado na comunidade Mumbuca é tradição. Chegamos em mais um fervedouro do dia, o fervedouro do Seixa. Tem uma partezinha assim mais de vegetação de cerrado, mas agora a vegetação mudou. Agora é floresta. Muito, muito, muito legal essa mudança, né? Que faz, que sai do cerrado para a floresta. Muito lindo. Explica aí essa farmácia popular. Murici é uma fruta aqui do Cerrado. Ela tem um gosto assim meio adocicado, né? Não tão muito, meio travento, né? Sei. Cataia é lá do lado dos seus lados, de São Paulo. Esse aqui o cara trouxe, ele botou aí. Catuaba, dá na mata nossa aqui, vocês sabem pra que serve. Ajuda a levantar o astral. A jalapa que dá o nome do jalapão. Sim. Um copo cheio de jalapa é jalapão aqui. Essa aqui é uma batata que dá na vereda nossa. Olha, aqui. gente. Essa aqui é a cachaça que dá o nome à região. Tá vendo? É uma delícia. Ela tá picada aí, né? Ela tá cortada. Tá cortada e coloca uma aguardente de cana branca pra curtir com ela. Entendi. Aí ela é energética. Entendi. E ela é levemente adormece um pouco a língua e a garganta. Ah, legal. Cajuí é o cajuzinho pequeno na língua dos indígenas, caju do cerrado. Ele dá nativo aqui nas nossas matas. Certo. É bem docinho essa aqui. Pronto. Essa é a cajuí. Cajuí. E agora... Baru é o Viagra do cerrado. E É a casca e tem uma amêndoa aí dentro dessa casca. essa eu tava comendo ali. Isso, o Baru. Olha só. E aqui... E aqui é a perereca bicuda, só que é a marca, né? O nome da cachaça é essa vereda aqui que tá aqui. Entendi. A vereda é bem amargosa, pra quem gosta não tem amargor. Entendi. Legal. Esse é o fervedouro Rio Sono e ele é um fervedouro que tem toda a infraestrutura noturna, possibilitando o viajante tomar banho noturno no fervedouro. Então vamos lá conferir. Olá, querido viajante seguidor de Lígia no Mundo. Hoje estamos iniciando o nosso segundo dia de tour pelos fervedouros, daqui a pouquinho. Hoje temos 2 fervedouros e a famosa Cachoeira do Formiga. Então, continua aí com a gente, acompanhando essa expedição pelo Jalapão. Lembrando a todos que quem quiser fazer esse tour, além de outros tours que envolvem ecoturismo ou até que não são de ecoturismo, podem entrar em contato comigo através do site ligianomundo.com.br, do meu direct no Instagram
e aí a gente vai planejar aquela que será um show de viagem para você. Chegando agora na Cachoeira do Formiga, esse lugar aqui tão famoso no Jalapão. Daqui a pouquinho vou mostrar para vocês as belezas dessa atração fantástica. E depois da Cachoeira do Formiga, voltamos à nossa programação normal de fervedouro em fervedouro. Esse aqui é o Fervedouro Macaúbas. E hoje já fizemos a Cachoeira do Formiga, já fizemos o Fervedouro Macaúba e agora estamos aqui no Fervedouro Encontro das Águas. O fervedouro Encontro das Águas é o mais forte. Sua pressão é tanta que ao colocar os pés na borda do buraco senti um formigamento. Aliás, o nome deste fervedouro é devido ao encontro do rio Formiga com o rio Sono. A partir deste ponto é possível ver o rio Formiga com a cor mais turva vindo do lado direito e desaguando no rio Sono com uma cor um pouco mais escura. Terminando o dia hoje, gente, aqui com esse jantar, com um grupo no centro da cidade de Mateiros, depois de um dia repleto de belezas. Amanhã vamos partir daqui em direção a Palmas. Bom dia, pessoal! Estamos iniciando o nosso último dia aqui de visita aos fervedouros do Jalapão. Mais cedo a gente ia num outro fervedouro, mas como a estrada estava interditada, os guias alteraram para esse fervedouro, que é chamado Fervedouro Beija-Flor. Gente, cada fervedouro é uma nova experiência. Esse que nós estamos, que é o Fervedouro Beija-Flor, é cercado de flores como essa aqui, que deixa um aroma delicioso aqui no fervedouro. É um aroma doce, gostoso, como o de jasmim.
caminho para o almoço, fizemos uma parada para fotos em frente à Serra da Catedral, que tem esse nome devido à pedra lá no alto. Oi, pessoal! Acabamos de fazer nossa parada para almoço aqui no Parque Encantado, que tem uma bonita cachoeira que eu vou mostrar para vocês nas próximas imagens. E foi aqui no Parque Encantado que me despedi desses dias incríveis que passei no Jalapão. E no final da tarde chegamos finalmente em Palmas. Palmas, fundada em 1989, é a mais jovem capital do Brasil, criada junto com o estado do Tocantins. Planejada desde o início, a cidade se destaca pela organização e modernidade. Ela é a porta de entrada para aqueles que desejam conhecer o Jalapão. Vamos ver então o que tem para fazer por aqui. Neste momento eu estou na Praça dos Girassóis, no centro de Palmas. Essa praça tem 571 mil metros quadrados e, de acordo com as informações dos habitantes de Palmas, ela é a maior praça da América Latina e a segunda maior do mundo. Será? Bom, não sei quem fez a medição, quem controla esse ranking. Foi a informação que me passaram. A praça está localizada no cruzamento da Avenida Juscelino Kubitschek e a Avenida Teotônio Segurado. Nela estão localizadas as sedes dos 3 poderes do estado do Tocantins: Executivo, Legislativo e Judiciário. E aqui você irá encontrar vários monumentos que relembram fatos históricos importantes e 2 lugares em especial merecem sua visitação: o Palácio Araguaia, com um belo mural na entrada, e o Memorial Coluna Prestes, que fica num belo prédio projetado por Oscar Niemeyer. Entradas gratuitas. No centro da praça tem o Marco Zero da cidade e o altar onde foi realizada a primeira missa. Achei muito bonitos os murais do Palácio Araguaia criados pelo artista Eduardo Fernandes. Eles retratam a história, cultura e aspectos marcantes do estado do Tocantins. Oi, pessoal, chegamos agora no Museu Histórico do Tocantins, mais conhecido como Palacinho, pois foi a sede provisória do estado enquanto o Palácio Araguaia estava sendo construído. Nele você vai aprender mais sobre o estado mais novo do Brasil, criado apenas em 1988, e a capital de Palmas, que é a menos populosa do país. A entrada no museu é gratuita e a visita é guiada. Após assistirmos um vídeo documentário muito interessante, seguimos a visita por todos os cômodos do Palacinho, com muitos objetos originais da época da construção da cidade. Chegamos à Praia do Prata, localizada a 10 quilômetros de Palmas. É uma das praias mais conhecidas da região e fica às margens do Lago de Palmas, um lago artificial formado pelo represamento do rio Tocantins.
Apesar de não ser uma praia natural, ela oferece uma infraestrutura completa para lazer e é bastante frequentada por turistas e moradores. Aqui é possível praticar esportes náuticos e tem uma boa infraestrutura de bares e espaço para churrasco. Essa é uma ótima opção para o seu almoço no seu dia de visita a Palmas. Agora estou na Feira 304 Sul, aqui no centro da cidade de Palmas. É como se fosse um mercadão, na verdade, onde você tem tanto a parte de venda de hortifruti, a venda de artesanato e uma área de alimentação também para comidas regionais. E eu vou mostrar aqui para vocês melhor, para vocês terem ideia. Essa parte aí é venda de aqueles produtos engarrafados, né? Cachaça, embutidos, pães artesanais. Lá na parte mais ao longe a gente pode ver casa vendendo castanha, paçoca, caldos variados. E aqui atrás de mim tem uma parte dedicada ao artesanato local. Olá, querido viajante seguidor de Lígia no mundo. Já estou aqui no aeroporto de Palmas, onde eu irei pegar o meu voo com conexão em Brasília e depois chegarei na minha casa. Muito obrigado por todos aqueles que acompanharam as imagens dessa viagem linda pelo Jalapão. E espero vocês aí entrando em contato comigo através do QR Code que está aparecendo aí na tela. A gente vai planejar essa viagem que será uma das melhores viagens, se não a melhor viagem de ecoturismo que você vai fazer pelo Brasil. Então aguardo vocês, tá? E até o próximo vídeo.